Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que todos estejam bem, seus familiares estejam bem, amém? Hoje nós estamos na 10ª lição e já está terminando já esse semestre, né? E hoje nós vamos falar sobre um lugar onde Deus cura, né? E nós sabemos que um lugar onde Deus cura é a igreja, a casa do Senhor. Porque nós estamos falando todo esse semestre a respeito do que acontece, a igreja, a casa de Deus, né? E é na casa de Deus que muitos milagres acontecem. E uma delas nós sabemos que é a cura. E eu quero ler com vocês, gostaria que vocês pegassem suas Bíblias, né? Para ler junto comigo. Lá em Tiago, capítulo 5, nós vamos ler o 14, 15 e 16. Amém? A palavra de Deus diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós cremos num Jesus poderoso, né? Nós sabemos que Ele pode curar qualquer tipo de enfermidade. Quando nós estamos doentes, quando sentimos alguma coisa, o que nós fazemos em primeiro lugar? Nós vamos ao médico, né? E chega lá no médico, muitas vezes acontece que o médico não descobre, né, qual é a enfermidade, ou descobre, toma remédio e não melhora, ou o médico atende, dá o remédio e você é curado, porque Deus usa os médicos também, porque nós sabemos que o Senhor, Ele é médico dos médicos, então Ele vai usar médicos também para que traga cura para nós, né, através de vacinas, de remédios, né, e de outros meios de tratamento. Mas nós sabemos que a oração também ela é muito poderosa e através da oração nós podemos, através da nossa oração, Jesus pode alcançar muitas vidas e levar a cura para muitas pessoas. Nós sabemos que quando a igreja nós nos reunimos, nós que somos membros do corpo de Cristo, nós sempre quando estamos reunidos na casa do Senhor, nós reunimos em oração. Vocês lembram lá que quando pede oração, que tem os pedidos de oração, e muitos irmãos, pessoas que nos visitam, vai lá na frente, porque estão enfermos, e a igreja toda do Senhor reunida começa a orar, a clamar por aquelas vidas, né? E o Senhor cura muitas delas. Nós sabemos que para a pessoa ser curada, a pessoa tem que ter fé também, né? Ter fé. E através da nossa oração, Jesus vai, cura e ainda, aqui em Tiago fala que ainda perdoa os pecados das pessoas. Mas aí você pode perguntar para mim, mas tia, muitas pessoas não são curadas. E aquelas que a gente ora, que o pastor vai lá, unge, ora e não é curado? Nós sabemos que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, principalmente para cumprir o propósito dele na vida da pessoa. Então, nem todos são curados na hora, alguns levam anos para ser curado, né? Lá nos primeiros evangelhos, nós vemos milagres que Jesus fez, né? Principalmente aquele homem que estava lá no tanque de Betesda, quantos anos ele ficou lá esperando por uma cura, né? 18 anos, aí quando Jesus encontrou ele, curou ele na hora. Então, nós sabemos que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Então, se a pessoa não é curada na hora, nós devemos crer, não é motivo para desanimar, mas nós devemos crer que no tempo determinado o Senhor vai dar a cura para aquela pessoa. Então, nós sabemos que a igreja é um local onde reúne todo o corpo de Cristo, todos os membros que faz parte do corpo de Cristo, né? E ali há um clamor e milagres acontecem. Tem pessoas que vão para a igreja a primeira vez e chega lá e ela é curada, né? E o Senhor pode curar o corpo, né? A enfermidade do corpo, a enfermidade da alma, do coração, a pessoa que está angustiada, né?
triste, depressão, nós sabemos que Deus é poderoso, que o nosso Deus é poderoso. E aqui, ele fala que a oração de fé, com fé, né? Nós oramos com fé. O curado, o doente, ele é curado, né? Nós sabemos disso, né? E se a pessoa cometeu pecado, ela é perdoada. E aqui no verso 16 também fala, confessai as vossas culpas. Em outras Bíblias está escrito assim, ó, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Você pode perguntar para mim, tia, mas agora a igreja não está aberta. Como que vai fazer para as pessoas serem curadas? As pessoas continuam sendo curadas em nome de Jesus. Por quê? Porque nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, nós estamos cada um na nossa casa, intercedendo pelos enfermos, pelas pessoas que estão doentes, pelas almas que precisam de salvação, né? Aqui Tiago nos ensina que nós temos que orar uns pelos outros, que entre nós, orar pela nossa família, nós devemos orar pelos nossos irmãos, nós devemos orar pelas autoridades, nós devemos orar pelos médicos, né? Todo tipo de autoridade, nós devemos orar para os irmãos que estão fracos na fé e orar por nós, porque nós também precisamos de oração, né? E no finalzinho do verso 16 está falando assim que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que é a oração de um justo? Um justo, ele é justificado por Jesus Cristo, que somos nós que aceitamos Jesus como um único e suficiente Salvador. Se nós vivemos uma vida obediente a Deus, então tudo que nós orarmos, o Senhor vai atender conforme a vontade dEle. Amém? Então nós devemos crer, não podemos desanimar. Então eu deixo como meditação, quero que vocês leiam sobre isso. Olha no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, lá tem muitos milagres feitos por Jesus. E Atos tem os milagres que foi feito através dos discípulos. Deus usou os discípulos como um instrumento, né, para que Jesus fizesse um milagre para várias pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam endemoniadas, perturbadas, com espíritos malignos. Amém? Então nós temos que crer e não deixar de orar. Mesmo que a gente vê que a pessoa não foi curada ainda, mas continuar orando, porque no tempo determinado do Senhor, Ele vai fazer um milagre. Amém? E devemos todos os dias também orar por nós, nos arrepender dos nossos pecados, pedir para o Senhor perdoar, porque nós pecamos em pensamento, nós pecamos quando falamos e em ações também nós pecamos. Então temos que estar, o que a palavra de Deus diz? Vigiai e orai, para que não caias em tentação. Então por isso que nós temos que vigiar. Amém? Eu gostaria muito que vocês meditassem sobre isso, lessem lá em Mateus, procurassem os milagres de Jesus, tá bom? E logo abaixo eu vou estar colocando as atividades da revista para você estar respondendo. E eu vou estar esperando a resposta de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe.